O intercâmbio, na época intercâmbio Fitu, nasce dentro do Festival da Unirio. Ele era um dos muitos braços do festival, que tinha também o Fitu Convida, enfim, o Fitu fazia várias ações ao longo do ano e o intercâmbio começou a ser uma delas, né? Eu sei, a gente se dividia em comissões, né? Tinham as comissões, tinha a comissão de espetáculo, comissão de oficinas, enfim, eram várias comissões que a gente se dividia para realizar o festival, não só a semana do festival do Fitu, como também as atividades que aconteciam ao longo do ano. E surgiu, eu não lembro em qual ano exatamente, a comissão de intercâmbio, quando a gente começou a fazer as viagens, principalmente para São Paulo, para o Satirianas, que é o festival de teatro universitário que tem lá. Parcerias se firmaram com outros festivais estudantis do nosso país. Isso começou a se tornar uma comissão muito forte, muito demandante do projeto. Em determinado momento, houve a necessidade do intercâmbio se criar, se desenvolver fora do Fitu. E em algum momento, na época que Marina Viana fazia a coordenação do Fitu e eu era vice-coordenadora, a gente começou a pensar se, tendo o Fitu tantos braços, né, a gente começou a observar que era pouco bolsista para realizar tanta coisa, né? E aí a ideia de desdobrar em 2 projetos nasceu desse objetivo, né, de poder absorver mais estudantes que, como bolsistas, pudessem conceber e se dedicar à realização do projeto ao longo de todo o ano. E assim nasceu o intercâmbio Unirio de Artes Cênicas. O projeto Intercâmbio Unirio de Artes Cênicas, para mim, ele é mais do que um projeto. Na verdade, ele é um encontro de almas. Ele é luta, ele é resistência dentro da própria universidade. É a premissa de que eu tenho algo sempre a aprender e tenho algo sempre a ensinar. Muitas vezes as pessoas nem entendem muito o intercâmbio nesse quesito meio pedagógico, mas eu acho que isso que me fez muito me apaixonar por ele. A noção de saber que existe o teatro que eu estou fazendo na universidade, na Unirio, e existe o teatro que as outras pessoas estão fazendo em outros locais. O intercâmbio sempre foi um espaço muito convidativo pra gente, enquanto artista, nesse âmbito acadêmico, a gente poder estar se experimentando. É um projeto lindo, que tem uma proposta muito bonita, né? Pedagógica, no sentido de organização, porque não existe uma hierarquia, né, ali dentro desse projeto. Enfim, é um projeto feito para estudantes. Intercâmbio hoje eu entendo que é um projeto de pessoas que queiram enfrentar desafios diante das dificuldades, né? E para mim tudo isso é muito importante, eu venho aprendendo muito com os meus colegas, porque eu nunca tinha feito produção antes do intercâmbio e desde então, lá em 2019, tem sido um tempo muito importante para mim. O intercâmbio é troca e é aprendizado. Eu acho que é aprendizado tanto pra gente que chega no projeto, que tem contato com as pessoas que estão lá, que já fazem parte há algum tempo, que eles contam um pouco da experiência deles, né, pra gente. No caso, as viagens que foram feitas, a produção, como funciona, o que eles fizeram. E eu acho também que é um aprendizado para as pessoas que participam, porque o próprio nome já diz, é um intercâmbio. Eu não sou ator, nunca tive nenhum envolvimento com o ramo do teatro, eu sou aluno de biblioteconomia, um ramo totalmente diferente, do outro lado do campus, e eu queria revolucionar minha vida. Uma coisa também muito legal do intercâmbio é essa integração, que eu acho inclusive a parte mais importante do projeto, que é você chegar na Unirio, né,
e você sair com essa multidão de artistas, essa trupe, para uma outra cidade que também tem outros artistas e aquele público fazendo a integração, fazendo um intercâmbio. Então é um encontro de almas, almas de artistas, almas de públicos que não têm muito contato com o teatro e que se unem e formam uma conexão muito bonita. Essa troca de experiências em cena, essa troca de experiências por meio de oficinas, por meio de cenas, por meio de peça, tudo isso trazia para um local muito palpável coisas que a gente discute direto na faculdade e às vezes a gente não visualiza. No intercâmbio eu consegui visualizar. E eu posso dizer que o projeto Intercâmbio me escolheu. No final de 2016 estava acontecendo a produção por Fringe de Curitiba. No final, o meu grupo não viajou porque o nosso elenco era muito grande e o nosso cenário também era muito grande, não ia caber no ônibus. A gente teve que cancelar a nossa ida, mas ainda assim eu fiz questão de terminar aquela produção. E aí houve toda a viagem, teve a volta da viagem, eu pensei, vou fazer a pós-produção, né? É importante. E aí a partir daí eu me vi inserida no projeto. A gente já na pós-produção já estava pensando numa próxima viagem, eu já estava ali me vendo inserida, pensando junto, planejando. E aí a partir daí eu me assumi integrante do projeto. São os alunos que fazem a gestão desse projeto, e não só isso, que concebem, que definem, inclusive metodologicamente. Eu diria que isso é um tipo de projeto muito singular dentro de uma estrutura que é hierarquizada e em que não existe projeto discente que não esteja conectado a um projeto docente que o define, né? Então, o que caracteriza tanto o FITU quanto o intercâmbio, e que continua caracterizando o intercâmbio, essa certa presença dos orientadores, dos coordenadores e das coordenadoras dos projetos, mais como pessoas que fornecem essa validação, né, institucional e que permitem com isso que esse projeto se realize. No meu caso, que estudo criação coletiva, teatro de grupo, é uma realização a mais. Eu tenho um imenso prazer de constatar e de poder ajudar a demonstrar que o aluno ele é competente para não só executar projetos, mas como conceber os projetos, gerir os projetos, né? Como que funciona para a gente realizar o nosso projeto dentro da universidade? A gente preenche um documento, solicita o ônibus, só que a gente, ao longo dos anos, sempre lida com muitos problemas, porque chega 2 dias antes da viagem, a gente recebe uma ligação da reitoria falando assim: poxa, não vai dar para ter ônibus. Aí a gente fala: epa, como assim? A gente sempre tem que fazer uma pressão muito grande em cima do reitor da universidade para poder conseguir esse ônibus. Como sempre o projeto vinha acontecendo desde 2014, mas sempre que vinha essa luta, ônibus, não temos ônibus, o que vai acontecer? Surgiu a ideia de fazer uma festa, que se chama, nossa festa que vocês já devem conhecer, Bacante Selvagem.
maravilhosa, inclusive, não vejo a hora da próxima. E a Bacante foi uma festa para arrecadar dinheiro. O primeiro objetivo da primeira que aconteceu era para São Paulo, por Satirianas de 2016. Então os alunos resolveram, compraram a ideia. Como grupo de extensão, como dentro da universidade, a gente não tem obrigação de fazer festas, não é obrigação dos bolsistas que fazem parte desse projeto, mas foi um meio que a gente encontrou para fazer esse projeto acontecer, para fazer com que ele se tornasse viável. Até porque na viagem, muitas vezes, e nós como estudantes de artes, não é só ir para o lugar e pagar passagem, é locação, é gasto com alimentação e os dias que a gente vai ficar, e a gente está indo para estudar, a gente está indo para trocar, a gente não está indo simplesmente, vamos passear, apesar que alguns, vai só para passear, mas isso é um detalhe à parte também. Mas a gente tá indo para ter essa troca com esse lugar, tem uma responsabilidade. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama trabalhar com arte, também ama uma festa, mas porque a gente quer ver esse projeto acontecendo. Toda vez que acontece uma festa da Bacante, é porque tem uma viagem próxima para acontecer, para a gente realizar esse projeto e ele se tornar o mais viável possível quando a gente chega nos lugares. Desde a produção de certificados para oficinas que a gente entrega nos locais, ajudar, e como eu já falei, pagar alimentação das pessoas, que muitas vezes a gente consegue negociar pagando uma parte. Então, um almoço que alguém pagaria em algum lugar, que seria 10, 15 reais, a gente consegue reduzir para 5. E é assim que a gente tem trabalhado ao longo desses anos. Finalmente começaram a falar minha língua, não é? O Intercâmbio Unirio de Artes Cênicas é um projeto que trabalha com a metodologia de autogestão. E isso quer dizer também que a gente não tem a figura do coordenador geral de produção, que a gente sabe que é uma função muito importante dentro da produção cultural, porque é ele que vai coordenar as demandas, as funções e tudo mais. E algumas funções que eu já tive no projeto foi de comunicação, que ficava responsável pelo e-mail, Então eu respondia e enviava os e-mails, para as pessoas que iam participar ou que queriam participar do intercâmbio. A minha principal função dentro do projeto Intercâmbio Unirio de Artes Cênicas foi da arte gráfica. Eu fui responsável por criar panfletos, flyers. É um trabalho árduo de muita pesquisa, onde a gente pesquisa paleta de cores, o que é que a gente quer passar, como é que a gente quer editar, como é que a gente quer transmitir uma emoção para você que está assistindo. Todos os alunos participam do momento de planejamento, então a gente faz o planejamento todos juntos. A partir desse planejamento, a gente vai levantando as funções conforme as demandas. Eu exerci a função de anjo. A função do anjo dentro do intercâmbio é auxiliar no que a produção precisar, mas principalmente na execução de mostras, espetáculos e oficinas teatrais que nós levamos às localidades que visitamos. Como eu entrei no segundo semestre de 2019, a programação deles ali naquele período era do intercâmbio em casa. Então foi onde eu participei do intercâmbio em casa. Foram feitas umas oficinas, até mesmo dentro da Unirio. Eu lembro que teve uma oficina, que fui eu e a Luísa, que hoje também ainda faz parte do projeto junto comigo. A gente ficou ali responsável, para poder aplicar, para poder fazer um intermédio, vamos dizer assim, entre os oficineiros e os alunos. Foi numa sala lá na Unirio, foi bem legal a experiência. O campo que eu mais atuei foi dentro da comunicação, seja organizando as redes sociais, fazendo postagens, divulgando a programação, seja também atuando na comunicação interna, na comunicação com os participantes em relação à viagem, a comunicação com a produção local. Então, quem for responsável do dia, aí geralmente vai ter a gente chama de cabecinha, e tem os anjos, que são aquelas pessoas que vão ajudar no dia, que não estão em nenhuma cena e que podem ajudar
com atividades também, seja também ajudar também a equipe a carregar um cenário, às vezes tirar de cena um cenário mais trabalhoso para poder agilizar um tempo. E o cabeça do dia tá sempre ali responsável por controlar todas as cenas, para que não atrase, para que comece no horário, para que se a gente marcou 7 horas, é 7 horas, tá pronto, galera? Tem que começar. Até porque é meio em ritmo de festival. O nosso projeto, na verdade, ele não tem curadoria dos projetos, das cenas que se inscrevem, né? Todo mundo que se inscreve viaja conforme disponibilidade no ônibus de viagem. E aí a nossa curadoria tá mais ligada em saber qual é o trabalho que a gente está levando, de poder entender um pouquinho da cena que a galera tá apresentando e de entender também a ficha técnica, né? O tamanho dessa ficha técnica. Olha, no meu caso é bem imaturo, porque não é incondicional e porque é um reflexo de uma depressão bipolar. Quer dizer, você vê a garota que fala que odeia a poluição sonora, odeia trânsito com aglomeração, odeia as filas homéricas, as calçadas muito estreitas, para tantas pessoas em Copacabana. Aí você tem o outro extremo. E daí, no próximo ano, veio a pandemia. A gente teve uma semana de aula e eu fiquei meio perdido, assim, enquanto o projeto. Eu falei, meu Deus, e agora, né? O que será do intercâmbio? E aí a gente teve a ideia de gravar e de se reinventar e construir um projeto e fazer o que o intercâmbio já estava fazendo, que é essa troca através da internet, né? O projeto que estava acostumado a viajar e levar a Unirio para outros lugares e para outras pessoas. Nesse momento a gente teve que pensar em algo novo, em algo que continuasse exercendo o que a gente já fazia antes. Com isso a gente criou o Instagram do intercâmbio e algumas ações para que acontecessem online, né? Para que essa troca que o intercâmbio já traz de muitos anos continuasse acontecendo do jeito que dava para acontecer, né? Essa coisa de levar a Unirio para outras cidades, outros estados e fazer essa troca com a galera de fora da Unirio. Então foi bem importante quando a gente pensou nesse projeto que foi o Intercâmbio Fica em Casa e poder fazer parte desse projeto, da pré-produção, de ajudar a formular o questionário, enfim, o formulário para o envio e todo esse trâmite, e depois ver o projeto em ação e ver que as pessoas participaram, que as pessoas acompanharam, foi bem gostoso, bem interessante. Nas redes sociais eu fico responsável pela criação de conteúdo, fico responsável pelas legendas, por postar as cenas que os alunos criam, os alunos, os professores, alunos de outras faculdades, e eu pego essas cenas e posto no Instagram, com todo um trabalho de legenda para envolver o público. Não atuo somente no intercâmbio, mas também atuo na Bacante Selvagem. Em 2018, né, que foi o ano que a gente mudou o nome e a gente repensou o projeto, curiosamente, o tema da Semana de Integridade Acadêmica foi sobre desigualdade social. Na nossa apresentação, a gente levou os números de pessoas que a gente já tinha atingido, tanto de alunos da Unirio, né, enfim, pessoas internas, quanto pessoas externas, né, números em relação ao público. Nosso número foi bastante satisfatório para um projeto de extensão. A apresentação foi feita por mim, na época eu era bolsista de iniciativa acadêmica, e pela aluna Yorana, que era bolsista de extensão. A gente fez essa apresentação e ganhamos, né, a premiação aí de menção honrosa
sobre a excelência da nossa apresentação oral. Produzir arte no ambiente escolar ou não, né? Como eu venho do teatro de comunidades, eu penso o ambiente escolar como uma comunidade e o IF particularmente, não sei se vocês... produzir arte no ambiente escolar. Que para a gente foi incrível, foi super enriquecedor receber vocês, o projeto. Já tinha uma programação para abertura, que foi bacana. Com a mesa de debate, né? A gente sempre abre o nosso evento com uma mesa de debate seguido de uma cena, de um espetáculo. E foi justamente, veio de encontro justamente o que a gente queria. Eu acho que no momento que a gente estava vivendo, em 2018, a gente já estava passando por uma série de dificuldades no plano político, os cortes nas universidades, a gente já estava sentindo que o ambiente naquele momento já não era... Sempre foi muito difícil para a classe artística, para a cultura, de uma certa forma. Então, a gente já estava sofrendo retalhamentos e tudo mais em 2018. E mesmo assim, vocês conseguiram fazer e trazer esse projeto que veio de encontro à política que a gente queria mesmo. Era a política da parceria. Porque sem parceria seria impossível realizar o que a gente conseguiu realizar. Como foi o impacto do intercâmbio em Rio? Foi maravilhoso. Foi lindo. Acho que né, que a gente estava num momento também de montagem de um espetáculo, né? Cabaré. E assim... O meu elenco todo do Cabaré participou do intercâmbio. E o elenco tinha gente de Cabo Frio, né? Tinha gente de Arraial do Cabo, que vinha para cá para ensaiar. Então, assim, para eles verem também esse movimento, essa troca, participando das oficinas, foi muito gratificante. Eles amaram, assim, os encontros, né? Participaram das oficinas, tiveram essa troca, assim. Os alunos do IFE e também as escolas livres de teatro que existem na cidade, foi muito importante esse contato, essa troca, que eu acho que esse foi o grande objetivo, né? E vocês também saírem do universo acadêmico, né? E isso é muito importante, sair do universo acadêmico e haver essa troca, e teve o público também, durante toda a programação, teve uma resposta do público, né? Todas as noites tinha na programação aquela mostra Unirio, que convidavam artistas locais, e havia também apresentações dos alunos da Unirio à noite, além das mesas, além das oficinas, dos workshops, que foram extremamente enriquecedores. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer por também ter feito outras pessoas de outros grupos da cidade também terem vindo e terem percebido essa necessidade da troca com o outro. Eu creio que, assim, esse projeto, ele reflete de uma muito potente o que é o braço da extensão dentro da universidade pública. Eu acho que quando vocês chegam numa comunidade ou numa cidade do interior, sem acesso, e que geralmente, como eu falei antes, né, tem acesso a situações comerciais, que, né, tal, justamente porque uma pequena produção, ou porque um grupo experimental, ou um teatro de pesquisa, não tem condição de vir, ou porque não tem condição mesmo de financeira, ou porque realmente não tem como privilegiar os lugares que não estão no centro, né, esses lugares que ficam à margem, periféricos. Eu acho que é primordial. A universidade, ela cumpre seu papel social, chegando nesses espaços e, de maneira, mostrando o que há de mais interessante, o que há de mais novo dentro da cena contemporânea, o que há desenvolvido dentro das salas de pesquisa das universidades, e trazendo isso para o público em geral, trazendo isso para os artistas locais, de uma maneira em que realmente os artistas locais, né, conseguem evoluir, aprendendo bastante, ensinando, porque também tem aquela troca dos saberes locais, né, que seja muito importante também para o estudante de arte, para o cara que está em informação, ele entender como é que é o sentido da palavra mambemear, né? Ele entender como é que é o sentido da viagem, de como é viajar com um produto artístico,
Sejam bem-vindos, Vida longa venham também, né, o sempre para intercâmbio. Araruama. Vai ser sempre legal receber vocês. E eu espero que dessa vez, assim, um pouco mais de estrutura. Eu até lembrei desse bate-papo, eu queria ler que um pensamento aqui de uma escritora norte-americana, Toni Morrison, e ela fala justamente sobre o que a gente está falando aqui, que é o que eu penso e eu quero compartilhar com você. Este é precisamente o momento em que os artistas precisam criar. Não há tempo para desespero, nem lugar para autopiedade, nem necessidade de silêncio, nem lugar para o medo. Nós falamos, escrevemos, criamos linguagens, e é assim que as civilizações se curam. Eu costumo dizer que o artista ele tem que pensar como águia, né? Águia mãe, gente que quer voar alto. E ser artista é isso, é viajar, ter trocas, conhecer outras culturas, outras falas. Porque não é só sobre produzir uma amostra, né? Mas é sobre produzir uma amostra e viajar com ela. E a permanência do intercâmbio, né, a continuidade do intercâmbio ao longo desses anos, e mais ainda do que continuidade, ele foi aprimorando a sua identidade e o seu perfil. Ele deixou de ser um acontecimento dentro de um outro evento, né, como ele nasceu no Festival de Curitiba, né, como uma coisa que acontecia ali dentro do festival, e ele passou a ser uma mostra autônoma, né, que se realiza nas periferias, que se realiza no interior, que procura contato com os grupos locais, com os artistas, com os professores locais. Então, foi um projeto que foi se definindo pela necessidade, pelo interesse e pelo trabalho dos próprios alunos. E isso eu acho que é um motivo de orgulho para a Escola de Teatro.